Pentecostes, comemorado após 50 dias após a Páscoa. A Bíblia diz que havia festa entre os judeus. Lendo eu a Bíblia, eu não encontrei que tipo de festa que havia, só tinha uma festa, não sabia qual festa que era. A Bíblia diz que Jesus foi para a festa. Interessante que quando Jesus vai para a festa, ele não entra na cidade, ele não entra na festa. Ele vê uma porta chamada Porta das Ovelhas. Você conhece a Bíblia, sabe que Neemias restaurou essa porta. Jesus também não vai na festa e olha para a Porta das Ovelhas e vê próximo à porta um tanque chamado Betesda em hebreu. E Betesda quer dizer casa de misericórdia. Jesus vê aquilo ali e passa em direção a Betesda. Só que porém ele não vai ao tanque, ele vai no moço que estava há 38 anos ali parado, esperando que alguém movimentasse as águas ou que alguém lhe ajudasse para ele ser curado. E o que mais Jesus quer é ser lugar de festa. Jesus não, eu vou abrir um parênteses aqui, tem muita festa que Jesus não está nem passando perto. Por quê? Eles estão preocupados demais com o pregador, com o cantor, está preocupado demais com certas coisas, e estão esquecendo do principal da festa. O principal não é eu, o principal é Jesus de Nazaré, porque se ele não tiver na festa, não tem milagre. Se ele não tiver no culto, não tem vitória. Culto sem Jesus não é culto, culto sem Jesus não é. Jesus então não vai na festa e passa direto em direção ao tanque, mas a Bíblia diz que ele não vai no tanque. Por quê? Jesus não vai no tanque, vai no moço que estava há 38 anos. Pastor, por que Jesus não vai no tanque? Aqui o texto revela por quê. Jesus não vai no tanque. Por que ele não vai no tanque? Diz a Bíblia assim: havia um tanque chamado hebreu 5 alpendres, ou 5 escadas, 5 andares. Nesse havia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento. Jesus não vai na festa porque não seria notado. Jesus não vai no tanque porque havia um movimento que o anjo descia de tempo em tempo e curava os enfermos. Espera aí, irmãos, para você entender. Pastor, por que ele não vai no tanque? Porque no tanque havia uma história que um anjo descia de certo tempo, movia as águas e quem entrasse era curado. Pastor, por que Jesus não foi no tanque? Se Jesus fosse no tanque, o milagre não seria dado a Jesus, seria dado a anjo. Queria dizer, quem curou foi o anjo, quem fez foi o anjo. Tem uma coisa, pastor Mário, pastor, que Jesus nunca vai dividir, é a glória dele, porque quem faz milagre não é anjo, quem faz milagre é Jesus. Onde está o nosso favor? Já vou abrir um parênteses aqui. Eu fui pregar numa vigília um dia e começaram a cantar tanta coisa, o anjo chegou, o anjo está movimentando, adoraram tanto o anjo que na hora da mensagem vão para abrir boca. Estão esquecendo do essencial de mensagem, o essencial de um culto não é anjo. O anjo não merece ser adorado. E nem modo para você receber. O que traz as pessoas da igreja é a palavra, porque o movimento passa, a palavra permanece. O que nos sustenta não é, irmão, você fazer um salvo e passar. O que te sustenta é a palavra. O que foi que Jesus disse? Vós já está limpo pela, vós já está limpo pela, conhecereis a verdade e ela. Aonde ele está na Bíblia que vai libertar, irmão Sauloso, vai fazer isso. O que liberta o homem, o que liberta a mulher, chama a palavra, é a palavra, é a palavra. Só quem crê na palavra, levanta a mão na glória de Deus. Festa que não tem palavra é balela. O problema, irmão, que movimento é assim. Tem gente que gosta de movimento, porque lá no movimento eu não sou contra, porque eu sei que Deus usa. Eu não sou contra, porque eu sei que Deus usa. O problema é que o movimento gera muita confusão. Não, eu gosto de revelação. Eu vou lá porque a irmã me revela. Eu vou lá porque o fulano fala assim. Irmãos, estamos esquecendo que a maior revelação está aqui dentro. A maior revelação
Eu sinto que nessa noite, eu sinto que nessa noite, a presença do Eterno vai visitar a sua alma. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante. Oh meu Deus, o Eterno Todo-Poderoso que merece glória, Ele está aqui nessa noite. Você pode adorá-lo, você pode adorá-lo. Então por um minuto adore a Ele, glorifica Ele. Mas às vezes é assim, irmãos. Aí a igreja que não tem palavra, o lugar que não tem palavra, é um povo frio, gelado, morto. É um povo que gosta de movimento. Se não tiver 10 revelações, ele vai embora da igreja. Mas a igreja que tem palavra, tem vitória. A igreja que tem palavra, Jesus está dando vitória. Vamos para a Bíblia. Só quem gosta de Bíblia vem comigo dando glória a Deus e aleluia. Quando todo mundo esquecer de você, fique tranquilo que o Senhor vai no seu lugar. Ele vai lá e vai conversar com você. Eu assumo esse microfone com a autoridade que o Senhor me dá nessa noite. Fique tranquilo. Talvez alguém lhe abandonou, alguém esqueceu de você. Talvez você, pastor, ninguém lembra de mim, nem o pastor da igreja, nem meu marido, nem minha família. Todo mundo me esqueceu. Fique tranquilo. Jesus está aqui nessa noite. Ele vai mudar a sua história. Jesus então encontra com ele e faz uma pergunta dizendo: filho, quer ser curado? Jesus disse: filho, quer ser curado? Ele disse: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou desce outro antes de mim. Por que aquele moço responde para Jesus assim: não tem homem que me coloca? Por que ele responde? Porque lá em Betesda, agora vai apertar um pouquinho, lá em Betesda, casa de misericórdia, casa de ajudar os outros, havia um grupo de pessoas acomodadas. Por que acomodado? A Bíblia diz que havia coxos, enfermos, paralíticos esperando. Aqui não deve ter não, irmãos. Aqui na igreja não deve ter não. Mas tem um grupo de pessoas que são acomodadas. Aqui não deve ter. Vocês oram por mim, tá, irmãos? Eu estou precisando. Vocês oram por mim na igreja. Mas a pessoa não tem atitude. Talvez eu prego errado, me corrija. Eu costumo pregar que só 1% é Deus, 99% é a sua atitude. Se você nunca tiver atitude, seu milagre não vem. Tem pessoas que ficam esperando. Ah, não, eu vou esperar. Não, irmão. Você trabalha para Deus e Deus trabalha para você. Tenha a sua atitude. Sai dessa vida de comodismo. Quem fica nunca acomodado não tem vitória. Quer vitória? Luta. Quer vitória? Vai atrás. Quer vitória? Quer vitória? Busca. Quer vitória? Esperando. É por isso que tem pessoas que gostam de movimento. Eu vou lá e o vaso vai me revelar. Não, eu vou ligar e o vaso vai contar a minha vida. Eu vou lá e o vaso vai fazer. Porque ele fica esperando comodismo demais. É como aconteceu com a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Receberam o Espírito Santo, entraram no manto. Sabe o que aconteceu? Ficaram acomodadas. Parou, não tá bom, somos batizados no Espírito Santo, estamos esperando o arrebatamento. Sabe o que Deus fez? Eu não fiz a igreja para ficar parada. O que eu vou fazer? Herodes, baixa o decreto que é: persegue os crentes, mata tudo. Ah, meu irmão, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a perseguição veio sobre a igreja. Sabe o que fizeram? Cada um correu para um lado, para a Judéia, Samaria, e aí o evangelho cresceu. Jesus não lhe chamou para você ficar acomodado, covarde, volta para trás. Mas quem tem coragem, quem acredita, somente crê que o milagre vai. Ei, vitória não vem. Vitória não vem se a pessoa não tiver atitude. Ontem era meia-noite, no frio, esmalo, está fazendo frio, mas estava lá orando. Sabe por quê, irmão? Deus está cansado de uma geração que está
Josué, Moisés, meu servo é morto. E aí, Senhor, vou ficar parado? Não, rapaz. Ser forte, corajoso, porque você vai fazer esse povo entrar na terra que eu prometi. Pastor Marlon, tem coisa que Deus prometeu. Então tem que ter atitude. É ter povo vencido, visita, ganha alma. Porque quem manda para a igreja é o Senhor. Quem salva as almas é Jesus. Quem atrai as almas é Jesus. Não pensa que é você. Não é Jesus, é quem faz. É Ele quem opera. Ai, meu Deus do céu. Sou uma candelária. Vamos lá. Lá no tanque da testa, quando Jesus pergunta: queres ficar curado? Ele diz: Senhor, não tem nome, porque quando eu vou, vai outro no meu lugar. Porque lá em Betesda diz assim: o primeiro que ali entrava era curado. Peraí, olha aqui meus olhos, olha para mim aqui. Olha para mim. O primeiro que ali entrava era curado. Peraí, um lugar que eu conheci no caso de misericórdia, onde o anjo curava, agora tinha privilégio. O primeiro que ali entrava, peraí. Para Deus curar, não tem primeiro que chegou aqui não, irmãos. Para Deus curar, não olha branco, preto, gordo, nada. Para o seu milagre é só você chegar, reconhecer que o milagre está acontecendo. Para Jesus não pensa: pastor, eu peguei o primeiro milagre meu. Grupo de pessoas egoístas. Cheguei primeiro, o milagre é meu. Olha isso. Para Jesus não tem quem chegou primeiro. Para Jesus não tem egoísta. Entrou aqui, recebeu vitória. Para Jesus não tem quem. Pastor, não. Moisés um dia tirou do seu espírito que Deus mandou e pôs sobre 70. Tinha dois pulando na rua. Josué fez o quê? Moisés! Olha! Tem dois crentes doidos lá. E aí? Estão pulando e falando em estranho lá fora. Vamos parar eles? Moisés falou assim: oxalá que todo mundo fosse profeta. Deus não é egoísta, irmãos. É melhor ter pessoas pulando lá fora do que estar preso numa cadeia. É melhor estar pulando lá fora do que estar debaixo da terra. Deixa o povo pular da glória a Deus. Ao abraçando o camanácia para poder egoísta. Babel, lá no livro de Gênesis, capítulo 11. O que foi que eles disseram? Façamos para nós uma torre cuja chega ao céu. Aí o texto diz assim: e que o nosso nome seja famoso. O problema é que onde Deus está fazendo lá, tem muita gente que está procurando fama, está procurando nome. E na verdade, irmãos, a fama passa, o nome passa, mas a palavra permanece para sempre. Só quem gosta de palavra, aleluia, vamos para o texto. Jesus não foi porque, pastor, primeiro, comodismo, segundo, egoísmo, terceiro, ele pergunta: quer ficar sã? Ele diz: Senhor, não tem nome. Todas as vezes que eu vou, vai outro. Favoritismo. Por quê? Havia uma lei no meio dos judeus que todo o rico que tinha condições de pagar, pagava alguém para auxiliar o filho dele doente. O que é? O anjo movimentava, tinha apenas o dano e empurrava ele no tanque. O grande problema nesses últimos dias é que a nossa geração, não sou contra rico, eu não sou contra. Eu sou contra pastores, igrejas que estão fazendo deles o que eles querem. Porque o cara dá um dízimo alto, porque o cara é dono da empresa salva e acha que pode mandar na igreja. Vai mandar na sua casa, porque na igreja quem manda é Deus. O dízimo dele é alto, ele faz isso alto, mas que fazer mesmo, irmão. Deus deu dinheiro para fazer. Agora, achar que eu tenho que mandar, que eu tenho que ter não. Aqui é o doutor fulano, não para com isso. Na obra não tem doutor, na obra não tem doutor. Na obra O maior dele aqui é Jesus de Nazaré. Nós somos cegos. Não tem que ter favoritismo. Não tem pastor. Eu quero uma cadeira
quer ser maior tem que ser menor, quer ser primeiro tem que ser último, porque quem rege é Ele, quem comanda é Ele, quem governa é Ele, quem sabe é Ele, que acha, né, pastor? Lá eu fui lá para não sai logo, porque Deus está longe desses camaradas. E se eu pregar lá, ele vai ter que ouvir isso, porque eu não tenho medo de nada. A basura na candelária. Vamos para o texto. Ai, pastor, eu pago, então tem privilégio. Para com isso. Aqui na obra eu não tenho privilégio. Quarta lição para abrir no tanque. Ele estava me dizendo: Senhor, eu sempre vou. Está difícil, mas estou na prova, estou na bênção. Pastor, eu estou aqui. Ei, não sabe o que eu estou me lembrando aqui? Aquela mulher correu atrás de Eliseu e disse: Eliseu, está tudo bem contigo? Tudo bem. E agora, está tudo bem? Está tudo bem. Não, está não. Está acontecendo alguma coisa. Vai lá, Eliseu, meu filho morreu. Mas ela persistiu, não reclamou. E ela buscou certo. Não reclame, persiste. Porque na hora certa a sua vitória vem. Eu já libero nessa noite vitória. Eu já libero nessa noite vitória. Eu já libero nessa noite vitória. Só quem acredita nisso, levanta a sua mão. A glória ao Senhor. E eu vou te falar com você: o que mais Satanás é limpar. Pela psicologia, a depressão tem tratamento, ou com remédio, ou você vai lá e conversa com eles uma hora, depois volta. A depressão é falta de sonho, porque sofreu decepção na vida, sofreu desilusão, e a doença da alma. Uma certa vez Davi escreve, imagina eu, diz a Bíblia, Salmo 142 gritos: tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Depressão é alma presa. Elias pediu para morrer, porque a alma ficou angustiada. O que o salmista diz: por que te abates a minha alma? Espere em Deus. O que mais Satanás está fazendo é frustrando família, frustrando casamento, frustrando empresa, frustrando ministério, frustrando você para. Mas tem uma coisa, irmãos, eu estava orando um dia e pedi a Deus que falasse comigo. Eu conversando com o psicólogo, eu perguntei para ele: depressão tem cura, pastor? Tem tratamento. A medicina não dá cura para a depressão. Ele chega, o Espírito Santo, ele volta a sonhar. Eu vou profetizar na sua vida, abre a sua mão. Eu vou liberar sobre a tua vida que o Deus que ele fez promessas, ele vai realizar. O Deus que ele falou nos seus sonhos vai cumprir, porque ele que ele chamou, ele é fiel, e as promessas dele não voltarão vazia. Eu vou profetizar: volte a sonhar, volte a acreditar. Deus vai curar a sua depressão, Deus vai curar a sua desilusão. Volte a sonhar, recebe o Espírito Santo aí. Se você quer, abre a boca, dê glória a Deus. Eu estou sentindo a presença do eterno Deus aqui. Só quem está sentindo, levanta a sua mão. Põe a mão no Senhor. Abre a boca, irmão, dê glória a Deus. Jesus está aqui. Diga para o Senhor: seu milagre está sendo gerado nesta noite. Diga para ele: seu milagre está sendo gerado. Fala com ele: seu milagre está sendo gerado aqui. Seu milagre está sendo gerado aqui. Fala com ele: seu milagre está sendo gerado. Se ele crer, vai dar glória a Deus. Se ele crer, vai dar glória a Deus. Vai, aplauda o Senhor, aplauda, aproveita a oportunidade. Posso dizer uma coisa? Sabe
Quantos gostam de Bíblia, irmão? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Tem momento que a alma está tão grande que nós não percebemos que Deus está dizendo assim: filha, eu te amo tanto. Enquanto a pastora me dá um abraço, Jesus visita a tua casa, te dá vitória. Dá um abraço dela aí. Você pode dar glória a Deus aqui, pastor? Você dá glória a Deus e aleluia? Vou terminar a mensagem, vem cá. Vem comigo nessa mensagem. Ele não percebe porque ele percebe porque passou. Ele estava sério espiritualmente. Porque ele estava 38 anos, frustrado, desiludido, esperando que ajudava entre uma cegueira espiritual. Às vezes a cegueira vem nos pegar porque nos impede de ver o nosso milagre. Nosso milagre está ali e nós não conseguimos enxergar. Por quê, pastor? Tanta luta, tanta decepção, tanta dificuldade que nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem. Toca nessa irmã que está assim, lá na boca. Você está tranquilo, fez assim. Quando a senhora tocar nela, fique tranquilo. Eu vejo na sua vida, irmão, um caminho. E Deus diz: na sua vitória é pertinho. Só dá glória a Deus. Às vezes a luta é tanta que nós não enxergamos. Como é que a senhora chama? Adamia. Eu vou lhe falar, você vai entender. Tem coisa que é o primeiro passo dele. Vou repetir. A atitude não é sua. Eu não sei se a senhora é crente o que está acontecendo, mas só precisa movimentar. Vai acontecer, precisa que você movimenta. Porque você movimentando, Deus trabalha no resto da semana. Da glória a Deus. Vamos lá, então diz a Bíblia. Aí Jesus olhou para ele: quer ser curado? Não tem homem. Ele estava enxergando, ele estava perguntando. Então eu vou resolver esse problema assim. Termina em 10 minutos. Olha para mim, me dê uma cadeira, por favor. Pastor Marcos, isso aqui é uma cadeira. O que é isso aqui, irmãos? Não, mais forte no momento de falar. Terceira vez que eu vejo. É lógico, pastor, com a cadeira, mas agora vai ser uma cama, tá bom? O que é isso aqui agora? O que é? Senta aí, pastor. Jesus, quando pergunta para ele, diz: quer ficar sã? Ele responde: tem 38 anos que eu estou aqui, não tem homem que me lance no tanque. Quando eu vou, vai outro meu lugar. Como diz, para mim não tem mais jeito. Jesus libera 3 palavras. Quantas palavras? 3. 1, 2, 3. 3. Quantas palavras? 3. Responde com voz pentecostal. Quantas palavras? 3. Vamos começar a primeira. Jesus disse para ele assim: quer ficar sã? Ele disse: não tem como. Jesus disse: levanta. Quando Jesus disse levanta, 38 anos não tinha como levantar. Estava frustrado, desiludido, não tinha como levantar. Eu aprendi que lá em Ezequiel capítulo 2, quando Ezequiel estava no chão caindo, quando via a glória do Senhor, ele disse que então o Senhor disse: coloca de pé, não tinha força. Então sabe o que aconteceu? Ele disse: então o Espírito entrou dentro de mim e me colocou de pé. Você sabe? O Espírito Santo vai me colocar de pé. Eu já libero a primeira palavra nas suas mãos. Já libero a primeira nas suas mãos. Já libero a primeira palavra. Hoje Deus vai me colocar de pé nesses problemas. Hoje você vai sair daqui da glória a Deus. Hoje você vai sair daqui adorando. Porque a vitória. O Espírito Santo vai lhe pegar nessa noite. O Espírito Santo vai lhe pegar nessa noite. Esta festa, ela não vai terminar dessa forma. Porque o Senhor vai lhe pegar. O Senhor vai lhe levantar. A primeira palavra profética eu libero sobre a sua vida: você não vai ficar prostrado. O Senhor vai te levantar. Sua casa vai ser uma bênção. Sua empresa vai ter sucesso.
levanta um pouquinho sua vista. Até aqui, mais ou menos assim, para o judeu é normal. Ao sábado. Só que eu vou te falar aqui, eu posso falar isso aqui. Jesus vai na contramão da religião. O grande problema é que a religião nos coloca farra. Jesus tira farra. Vou repetir. O grande problema é que a religião nos coloca farra. Jesus tira o fardo do moço. Aquele dia era sábado, não podia curar, mas podia deixar a pessoa na desgraça. Tem gente que é assim. Ele acha que a santidade é o tamanho do cabelo, o tamanho do terno é gravado. Santidade não é isso não. Homem de Deus e mulher de Deus tem caráter, vergonha na cara. Quer atrair a presença de Deus? Entra na sala do trono e deixa Deus fazer o resto. Jesus vai na contramão, pastor, da religião. Sabe o que ele faz? Pegue a sua cama. O que era aquela cama? Pergunta o pastor de mal o que era a cama. Mais uma vez. Aquela cama era o fracasso, era o insucesso, era a derrota, a desilusão. Pegue ela. O texto diz: levanta bem. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Já é o passado de Deus reconhecer. Segura aí. Estou sentindo a vontade, até 10 horas não pode aqui. Eu tenho que pregar na conversa. Vamos embora. Como Jesus pega, sabe o que está dizendo para ele? Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Pegue o seu fracasso, pegue o seu insucesso, pegue a sua derrota, pegue a sua desilusão, levanta bem alto, porque eu estou fazendo uma graça. Seu milagre vai ser forte. Seu milagre vai virar notícia. Sabe por quê, irmãos? As pessoas que não creem em você, as pessoas que não creem no seu esposo, que não creem no seu filho, quando vê Deus fazendo, ele fez isso, Deus fez isso, Jesus fez isso, Jesus fez isso. Na sua vida está virando notícia, meu filho. Ainda você está levando a terra, mas Deus você guardei a vida dele. Eu salvei a vida dele, dei um banho de sangue nele, porque eu preciso dele para saquear o inferno. Sabe o que Deus está dizendo quando você segura essa cadeira? Deus diga para ele assim: isso é um troféu que eu estou fazendo na vida. Tem pessoas que não acreditou naquilo que Deus ia fazer. Deus só está mostrando um pouquinho que ele pode fazer na sua vida. Fique tranquilo, o seu milagre, a sua vida é notícia no Limoeiro, é notícia em Timóteo, porque a obra que ele é para ele, é por ele. É viver assim, porque o mundo vai te dar vida nessa noite. Ei, vamos terminar. Jesus libera a terceira palavra. Diga alguém essa terceira palavra. Olha o que Jesus disse. Pegue a sua cama agora e olha a estratégia de Jesus. O seu milagre não é para glorificar o pastor. O seu milagre é para glorificar Jesus. O seu milagre não é para glorificar a igreja. O seu milagre é para glorificar Jesus. Jesus disse: anda. Esse andar tem dois sentidos.
primeiro sentido de andar é: eu te ergui, você tem que andar agora. Agora é você. Segundo sentido, agora você precisa voltar 38 anos sem ver a família. Aonde é que Deus fez? Sabe por que Jesus mandou ele voltar na família? Porque o milagre tem que ser também na sua casa para ver o que Deus fez. Quando ele vai para sua casa, 38 anos, a mãe e o pai Vê na janela e fala: meu filho, eu conheço aquela cama, eu conheço aquele lençol, eu conheço aquela voz. É o meu filho. Imagina 38 anos sem família, que festa todo mundo. Encerro aqui. O segundo andar dele, para onde ele foi? O texto diz que ele foi para a festa. Olha o milagre aqui. Quando ele estava na festa, as pessoas perguntaram: quem é que fez isso? O texto diz: quem é que fez isso? Você não era aquele que estava 38 anos lá? Você não era aquele que estava lá? Quem é que te colocou de nessa? Sabe quem é que estava passando? Jesus. Eles perguntaram e ele falou assim: quem sabe quem me curou? Jesus. Quem te curou? Jesus. Quem te curou? Jesus. Seu milagre para glorificar Jesus. A terceira palavra que eu vou liberar sobre você: além de você levantar, pegar sua cama, comece a andar a partir de hoje. Comece a andar a partir de hoje. Seu milagre está aqui da notícia para os milagres. Aonde você mora, porque quem me chamou Deus, quem vai fazer na sua vida aqui? Jesus quebra o protocolo da religião. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente.